Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro, disse Billy Graham. O avivamento do país de Gales. Um dos maiores avivamentos da história. O avivamento do país de Gales foi um fenômeno cristão citado em diversas mensagens pelo profeta desta última era, William Marion Branham. Ele destaca que foi uma experiência espiritual sem igual, que abalou as estruturas da igreja da época. Segundo alguns estudiosos, o avivamento do país de Gales, o minúsculo Principado da Grã-Bretanha, que ocorreu de 1904 a 1905, foi o maior avivamento na história, pelo curto espaço de tempo e também pelo impacto que causou em todo o mundo. Sem dúvida alguma, o avivamento no país de Gales foi um grande acontecimento que marcou o início do século XX. O país de Gales era uma região cheia de igrejas e capelas. Quase todos frequentavam uma igreja regularmente. Em uma época onde não havia rádio nem televisão, os cultos eram um acontecimento importante na sociedade. Admiravam-se as boas pregações e as grandes audiências que atraíam. Porém, algo estava errado. Faltava algo muito importante. A mensagem havia se perdido em meio à sua forma de transmissão. O culto era bem preparado, as pregações eram aperfeiçoadas como uma obra de arte. Porém, faltava algo: a paixão pela mensagem. Havia um líder da igreja local que sentiu uma carga tremenda pela busca do avivamento. Seu nome era Joseph Jenkins. Esse pastor, ele começou a ver que os cristãos ao seu redor estavam um tanto frios, os jovens apáticos, faltando mais do Espírito Santo. Viu que sua pregação faltava mais unção, e isso fazia sentir uma carga muito grande dentro de si. Em um determinado dia, chegando em uma de suas pregações, ali em uma reunião de jovens, ele chega e pergunta ali para os seus jovens, que eram tanto tímidos, não muito participativos, cada um ali no seu lugar. Ele chegou e perguntou: o que Jesus significa para vocês? Um silêncio muito grande na reunião começou. Então o jovem lá atrás levanta e fala: Jesus é a luz do mundo. Jenkins falou: não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o que Jesus significa para vocês. Um outro silêncio grande na reunião aconteceu. Foi aí que uma jovem chamada Florrie Evans se colocou de pé. Eu não sei o que posso dizer esta manhã, ela disse com voz trêmula e hesitante. Mas eu sei que eu amo o Senhor Jesus com todo o meu coração. Ele morreu por mim. Palavras simples, sem muita modéstia. Qualquer um de nós poderíamos nos colocar em pé aqui hoje e dizer as mesmas palavras, e nada aconteceria. Acontece que não foi apenas o que ela disse, mas como o disse. Deus estava preparando combustível espiritual já há algum tempo, através de várias vidas. Só estava faltando a faísca, que chegou através dessa confissão feita por uma adolescente tímida, a qual teve uma experiência genuína com Deus uma semana antes, e que agora estava obedecendo a um toque interior do Espírito Santo. Algo foi iniciado ali mesmo, naquela reunião. Houve um silêncio diferente, houve um senso da presença de Deus. Os jovens, a maioria entre 16 e 18 anos de idade, sentiram o impacto do toque do Espírito Santo. Houve profundidade no verdadeiro arrependimento e alegria em conhecer o perdão dos pecados. Levado pelo seu pastor, este grupo de jovens conduziu reuniões por todo o sul do país. Oravam pelas pregações e cantavam no final. Convenções e conferências começaram a brotar por todo o país de Gales.
enfatizando a santidade no coração e a vida no espírito. Quando Deus começa o avivamento, Ele não trabalha com a igreja como um todo. Ele escolhe uma ou duas pessoas com verdadeira paixão, que às vezes estão fora do arraial, em certo sentido, e que carregam pesos que às vezes nem entendem por que estão carregando aqueles pesos. Quando se fala de avivamento de Gales, o principal e mais lembrado nome é de Evan Roberts. Ele nasceu em 1878, perto do rio Lavor. A família dele era de pessoas simples, metodistas, e ele se converteu aos 13 anos de idade. Seu pai, como a maioria dos homens daquela região, trabalhava como minerador de carvão nos túneis escuros embaixo da terra. Com apenas 9 anos de idade, Evan precisou começar a trabalhar, pois seu pai havia quebrado a perna na mina. E aos 12 anos, ele saiu da escola para trabalhar definitivamente na mina. Era um trabalho muito perigoso e mais de uma vez ele escapou por pouco da morte. Ao contrário da maioria dos cristãos em Gales, que eram indiferentes e acomodados, Evan vivia insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha. Ele sempre buscava ansiosamente por algo maior. Ao ver a sede do jovem, um diácono de sua igreja o aconselhou a não perder um culto de oração sequer, pois poderia acontecer do Espírito Santo chegar quando ele não estivesse presente. E assim ele fez, durante 13 anos de sua vida. Dos 13 aos 26 anos, ele não perdeu um culto de oração sequer. Todas as noites da semana, ele orava incessantemente com perseverança por um avivamento. Com a idade de 19 anos, Eva estava na montanha em Gales, contemplando o vale embaixo e recitando em voz alta a oração do Pai Nosso. Quando chegou às palavras, venha o teu reino, ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior. Venha o teu reino, venha o teu reino. Ele era muito sensível ao toque do Espírito. Em 1904, quando Evan Roberts estudava na escola preparatória, um pregador chamado Seth Joshua foi pregar na igreja de Joseph Jenkins em Newquay. Ali havia um grupo de jovens muito animados e o Espírito Santo operava poderosamente em todas as reuniões. Inclusive, as reuniões se prolongavam até mais da meia-noite. Numa das reuniões, o pastor tentou terminar o culto com uma oração, mas no meio da oração, o Espírito Santo caiu poderosamente nos corações de todos que estavam ali e ninguém quis ir embora. Depois, o pastor Joshua testemunhou que não tinha vivenciado ainda algo tão incrível como a descida do Espírito Santo naquele culto. Ao ver e ouvir o que Deus estava fazendo em Newquay, Evan Roberts ele sentiu que Deus estava respondendo às suas orações. Em determinado momento, quando o pastor Seth Joshua foi pregar em outra cidade, Evan pediu ao diretor da escola para que liberasse ele e alguns colegas para participar dessas reuniões. Em uma quinta-feira, mais precisamente no dia 29 de setembro de 1904, Evan e mais 19 colegas da escola saíram às 6 horas da manhã de Newcastle para participar às 7 horas da manhã da primeira reunião do dia. E no caminho aconteceu algo inusitado, diferente. A presença do Espírito Santo era tão forte ao cantar que eles sentiam ali que tinha algo diferente. E falavam, está vindo o poder do Espírito Santo. Eu recebo o poder do Espírito Santo. Ao chegarem lá, participaram da primeira reunião. E antes de irem para o intervalo do café da manhã, aquele pastor que estava ali, Seth Joshua, fez uma seguinte oração que em galês significa: Senhor, dobra-nos. Neste momento, Evan sentiu como uma flecha entrando em seu interior. Algo que o entrou ali de tal maneira que o rasgou todo por dentro. Ele começou a chorar. Lágrimas rolavam em seu rosto,
pareciam como sangue jorrando. Então ele testifica que o Senhor chegou até ele e falou: é disso que você precisa. Enquanto os outros terminavam de orar ali naquele ambiente, Evan ainda relata: naquele momento eu senti uma dor de parto, algo tão forte entrando dentro de mim, que foi como uma flecha me rasgando por dentro. Então eu falei: dobra-me, Senhor, dobra-me, dobra-me, Senhor. Naquele momento, quando ele se sentiu dobrado, quando ele levantou daquela oração, ele era um novo homem. Numa segunda-feira, dia 31 de outubro de 1904, Evan Roberts chegou na sua casa, um pouco atípico na verdade. Os pais falaram para ele, perguntou: o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Você está doente? Não deveria estar na escola? E ele falou para eles: eu vim aqui fazer uma reunião especial com os jovens. E os pais falaram para ele: a gente estava na reunião especial ontem no culto. E o pastor não falou nada, não citou nada a respeito disso. E ele falou: é porque ele ainda não sabe. Conversando com o pastor já diretamente, ele apresentou essa ideia de uma reunião especial com os jovens para o pastor, porém ele ficou um pouco relutante, mas concordou que se algumas pessoas se dispuseram a fazer essa reunião especial, estava tudo bem, tudo tranquilo. Na reunião de oração, após a finalização, ao pastor finalizar esse culto, Evan Roberts se levantou e apenas 17 pessoas ficaram ali junto com ele. Algumas às vezes até por pena, mas ficaram ali apenas 17 pessoas. A reunião não foi muito fácil. Evan contou sobre a visão que tivera, sobre suas experiências e sobre sua convicção de que logo Deus enviaria um poderoso avivamento. Apesar da relutância que os ouvintes tinham em confessar publicamente sua fé, quando a reunião foi encerrada às 10 horas da noite, todos haviam se levantado e confessado a Cristo, inclusive o irmão e 3 irmãs da sua própria família. O resultado foi uma grande mudança na família de Evan. Eles começaram a fazer os cultos domésticos e uma semana depois, o pai de Evan orou em voz alta pela primeira vez em uma reunião de oração. Um dos maiores avivamentos da história começou atingindo primeiramente a família do seu maior líder. O pastor ficou tão impressionado com a primeira reunião que convidou Evan para falar novamente no próximo culto na terça-feira. E continuamente, durante toda aquela semana, mais e mais pessoas vinham às reuniões. Na quarta-feira, depois do culto, um grupo ainda continuou com ele ali até mais tarde. Então disse Evans: eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra continha 4 tópicos. O primeiro: arrependa-se de qualquer pecado conhecido e abandone qualquer hábito duvidoso. Se você não tem certeza se o que você está fazendo é certo ou errado, então elimine isso imediatamente. O segundo ponto: reconcilie-se se houver barreira com qualquer pessoa. Restitua se estiver causando prejuízo a alguém. Acerte qualquer mal. Não deixe nenhuma sombra, pois não podemos ser perdoados por Deus se não perdoamos a nosso irmão. O terceiro ponto é: obedeça ao Espírito imediatamente. Faça o que o Espírito o enche a fazer. Se queremos a presença dele, devemos oferecer-lhe obediência pronta, implícita e inquestionável. E o quarto e último ponto é: confesse a Jesus publicamente. Este não é um ato único após a conversão, mas sim um estilo de vida. No domingo, o pastor pediu para Evan continuar por mais uma semana. Durante a reunião, que durou 6 horas, Evan circulava entre as pessoas, falando para elas confessarem a Jesus. No final, ele pediu que apenas as 60 e poucas pessoas que confessaram a Jesus ficassem mais um pouco. Por volta de meia-noite, ele lhes pediu que orassem, uma após a outra. Envie o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. Cada pessoa fazia essa oração em voz alta. Envie o Espírito Santo agora, com mais poder, por amor a Jesus. Enquanto eles oravam assim, 2 mulheres foram batizadas no Espírito e gritavam de alegria. Em seguida, houve um derramamento geral.
Algumas pessoas clamavam por misericórdia, outras ficavam prostradas em agonia de convicção. O barulho era uma mistura de choro, clamor, cânticos e louvor. Nunca se ouvirá algo semelhante naquele lugar. Eram mais de 3 horas da manhã quando Evan finalmente chegou em casa. E assim terminou a primeira semana do grande avivamento de Gales. Na terça-feira seguinte, o ambiente da reunião ficou pesado. As pessoas começaram a orar e perseveraram até as 4 horas da manhã. A mãe de Evans, no entanto, decidiu ir embora antes que a reunião terminasse, reclamando que estava muito tarde e que teria que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Mas acontece que quando Evans e seu irmão chegaram no outro dia, encontraram a mãe aos prantos, chorando de desespero, por ter perdido a grande oportunidade de passar vigiando ao lado do seu Senhor. Sentiu a dor e a solidão que Jesus sentiu ali no Getsêmani, pouco antes da cruz, quando os seus discípulos não conseguiram permanecer ao seu lado. Era como se ela tivesse abandonado ao seu Senhor num momento tão crítico como foi aquele. Deus estava ensinando ao seu povo que nem todas as reuniões são de gozo e poder, como havia sido na noite anterior, mas que algumas Ele trabalha no silêncio, na batalha, na aprendizagem da perseverança. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo em Logger, a cidade de Evans, Deus estava operando de forma simultânea em vários outros lugares em Gales, de forma totalmente independente, sem que precisasse de um instrumento humano para levar sua palavra de um lugar ao outro. O Espírito Santo estava agindo de forma soberana, transformando vidas, trazendo arrependimentos e conversões profundas. As chamas realmente estavam se espalhando rapidamente. Imagine uma reunião onde tivesse hora para começar, mas não tivesse hora para terminar. Não tivesse alguém ali na frente liderando aquela reunião, alguém coordenando tudo, não tivesse cenário, líderes de cânticos, alguém ali falando alguma coisa, não tivesse projeções na tela, nada, sem qualquer roteiro. Imagine, eram assim que estavam acontecendo as reuniões em todo ao redor do país de Gales. Mas, com um detalhe muito importante, Deus se fazia presente em todas essas reuniões. Ninguém sabia se Evan estaria ou não nas reuniões. Eram reuniões acontecendo em todo o país com centenas de pessoas, mas Evan nunca falava em qual delas estaria. Em uma ocasião, porém, ele apareceu, inesperadamente, às 7 horas, em uma determinada igreja. Todos estavam contentes em vê-lo, mas o auditório estava tão cheio que não tinha como chegar à frente. Foi preciso subir nos ombros de alguns homens que estavam no corredor para chegar ao púlpito. Quando ele finalmente chegou ao púlpito, ele apenas disse 2 palavras: "Vamos orar". Foi apenas essas 2 palavras que ele conseguiu pronunciar, pois logo em seguida, as 1.800 pessoas que estavam presentes começaram a orar, todas ao mesmo tempo. Imagine algo assim acontecendo hoje, com o poder da mídia, a força que existe nas organizações e o culto à pessoa, à pessoalidade. Sinceramente, você acha que demoraria quanto tempo até as pessoas domesticarem, tentarem controlar o mover de Deus? Embora naquele tempo a força humana e as organizações fossem mais primitivas, a tendência da natureza humana era a mesma. E Evan Roberts se preocupava com isso, tanto que ele advertia constantemente a igreja que se ela focasse nos líderes, o Espírito Santo se retiraria daquele lugar. Por essa razão, Evan fugia de tudo quanto é tipo de publicidade. Não permitia que se tirasse fotos
e recusava-se a participar de entrevistas feitas por jornalistas que vinham de todas as partes do mundo. Mesmo naquela época, as notícias corriam rapidamente. E Evan Roberts, por mais que não quisesse, se tornara um dos pregadores mais famosos do mundo. Evan fazia todo o empenho para que as reuniões e os movimentos em gerais não fossem dependentes dele. Muitas vezes entrava numa reunião e ficava totalmente em silêncio, só orando e cantando com a congregação, saindo depois sem ter dirigido uma sequer palavra em público. Ele não avisava onde iria pregar e várias vezes cancelou compromissos quando percebeu que as pessoas vinham só para ouvi-lo. Estima-se que nos 6 primeiros meses de avivamento, mais de 100 mil pessoas foram convertidas. Algumas já eram membros de igrejas, mas nunca tiveram uma experiência viva com Deus. Outras já eram facilmente identificadas como pecadoras. O efeito nas vilas e aldeias e em locais de trabalho em todo o país de Gales era muito marcante. Onde grande parte dos homens trabalhavam nas minas de carvão, o ambiente mudou completamente. Os homens que já tinham que chegar muito cedo para o trabalho chegavam 30 minutos antes para uma grande reunião de oração. Lá embaixo, nas minas, havia um grande avivamento entre os homens. Os chefes e supervisores estavam lá também, os homens cantando e orando, e havia entusiasmo no ar. Eles trabalhavam conversando sobre avivamento e conversão. Há vários registros de histórias sobre a mudança de clima nas minas. Um empregado estava com medo de perder o seu emprego, pois a sua tarefa era cuidar de cavalos. Mas isso não era o pior. Os cavalos estranhavam também a mudança. Eles eram acostumados a serem tratados com palavrões e agressões. E agora, ninguém mais gritava e nem chicoteava. Os homens haviam sido amansados. Os cavalos não lhes obedeciam, pois não estavam acostumados a serem tratados com mansidão. O grande vício do povo na época era a bebida alcoólica, mas o avivamento trouxe um esvazio nos bares. Muitos faliram e foram obrigados a fechar as portas. Com a queda na bebida, houve queda marcante nos índices de criminalidade. A vida nas famílias foram transformadas, porque agora os homens ficavam em casa, davam mais atenção para suas esposas e seus filhos. O avivamento no país de Gales não houve curas ou milagres, pelo menos pelo que sabemos até hoje. Não houve transformação de água em vinho, mas houve uma transformação de grande e real valor, a transformação interior. Certa vez, perguntaram ao médico, o que o senhor está achando do avivamento? E o médico disse, contas que eu achei que nunca mais receberia, estou recebendo. Todos maravilhados com o avivamento do país de Gales. De acordo com a maioria dos historiadores, o avivamento de Gales durou aproximadamente 18 meses, tendo seu início em novembro de 1904 e fim em abril de 1906. Isso aconteceu devido que alguns meses após o início do avivamento, a intensidade de viagens e reuniões fizeram com que a saúde de Evan Roberts começasse a se desgastar. Já em março de 1905, ele começou a apresentar sintomas problemáticos, mas continuou na ativa até abril de 1906, quando, próximo de uma crise nervosa, ele teve que se retirar do Ministério Público para que fosse tratada a sua recuperação. Quando se pergunta por que o avivamento no país de Gales acabou em tão pouco tempo, há pelo menos 2 respostas. Avivamentos não são parte da vida normal da igreja. São intervenções divinas que podem afetar poderosamente um país ou uma época na história. Um avivamento vem para vivificar e despertar a igreja. Depois, ela precisa continuar cumprindo a sua missão divina. A outra resposta aceita é que Deus depende de instrumentos humanos para continuar carregando o avivamento. O próprio irmão Branham diz na mensagem A Base Fundamental para a Fé, parágrafo 26, que Deus depende de você como membro de seu corpo para carregar os frutos do Espírito.
O aspecto mais importante de um avivamento não é a duração do fenômeno ou a visitação em si, é o impacto que gera na igreja e a permanência dessas mudanças. O nosso profeta, irmão Brana, ele diz que o avivamento iniciou no cenáculo com aqueles 120 lá atrás. 120 que estavam rendidos completamente nas mãos de Deus. Imagine agora o que ele poderia fazer com centenas que estão rendidos neste momento em suas mãos. Poderíamos ver 500 ser curados agora e um avivamento iria acontecer. Mas nós não precisamos de ver 500 pessoas se levantando agora para um avivamento acontecer. Nós precisamos dele, precisamos de louvores. Lá no cenáculo, muito louvor aconteceu. E o louvor precisa ser regado como uma planta. Como uma planta que é regada todos os dias, nós precisamos dar louvores e buscar pelo avivamento todos os dias. Quando Jesus lhes disse para esperarem em Jerusalém até que recebessem um alto poder, aquela palavra caiu em seus ouvidos. Eles estavam no templo louvando ao Senhor dia e noite incessantemente. O que eles estavam fazendo? Regando a sua promessa. Então veio um som forte do céu, como um vento veemente e impetuoso, e tomou todo aquele lugar, toda aquela reunião, e um avivamento começou naquele dia. E se vocês estão querendo um avivamento neste lugar, comecem a dar glória a Ele neste momento. Ele regará a sua vida, regue com louvor, dê a Ele glória, e um avivamento se manifestará hoje neste lugar. Foi assim no dia de Pentecoste, não se preocupe. E assim é hoje. Em nome do Senhor. Receba o Espírito Santo. Vocês aí atrás, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo.